Jornal da Mix. Eu e o Pancho recebemos aqui na bancada do estúdio da Mix, né, o professor Marcos da Silva. Ele é o diretor da Escola Barão aqui em Blumenau. A gente vai falar de educação, a gente vem pegando alguns temas importantes aqui para a gente falar, para a gente discutir, né, para a gente levar a pauta positiva para quem está nos acompanhando também. E o professor Marcos gentilmente atende o nosso convite e hoje está ao vivo com a gente aqui no nosso estúdio. Tudo bem? Marcos da Silva, seja bem-vindo aqui ao nosso Jornal da Mix. Bom dia, prazer recebê-lo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Mix, ao Pancho e também você, Alexandre. É uma grande alegria estar com vocês nesta manhã. Muito bem. A gente vinha falando, né, Pancho, comentando aqui, inclusive, recentemente, a gente está no ano de eleição e alguns assuntos sempre vêm em torno. A gente vai falar de segurança, a gente vem falar sobre saúde, mas educação é algo que a gente tem que realmente ter uma atenção muito especial, né? Quando a gente fala de educação, a gente tem que ficar atento a quê, né, professor Marcos, no ano, principalmente no ano eleitoral, hein, Marcos? Quando a gente fala em educação, a gente tem que ficar muito atento, especialmente nos anos eleitorais. Geralmente, a educação, assim como saúde e segurança, têm sido temas de grande pauta, mas de pouca ação posterior às eleições. Esse é o grande problema que a gente enfrenta há muitos e muitos anos e por isso a gente precisa refletir um pouco, porque nós estamos aí há 25 dias das eleições e o tema educação ainda não está no debate nacional. O problema é que, como tudo que é público, né, Marcos, parece que a gente vê o particular evoluindo numa velocidade tal e o que é público a gente até vê evoluindo, mas não na mesma velocidade, ou seja, vai sempre ficando mais distante para esta coisa. Hoje, por exemplo, a Barão está implantando a história da escola internacional, né? Até queria que o senhor explicasse um pouco para a gente o que é exatamente essa escola internacional que começa a funcionar agora na Barão, no ano que vem, acho que é isso. Isso. Acho que você fez uma observação que é importante. A educação privada no Brasil ela tem crescido muito nos últimos anos, por falta de uma discussão nacional. E também porque o setor privado está fazendo bem feito a educação. Mas a gente não pode, em função disso, isentar o Estado, o governo, da sua responsabilidade com essa questão. Educação internacional é uma necessidade hoje para as escolas, principalmente aquelas que já têm implantado o ensino bilíngue. Hoje nós, Pancho, temos que formar cidadãos para o mundo. Até pouco tempo atrás a gente falava que a escola tinha que formar pessoas somente para o seu bairro, para a sua localidade, para a sua família ou para o trabalho. Hoje não. Hoje o conceito de educação ele é internacional. Daí a necessidade de nós implantarmos também, além de um excelente currículo nacional, também um currículo internacional para que esses alunos e essas crianças e jovens de amanhã tenham esta possibilidade de se tornar cidadãos, porque hoje ser cidadão do mundo não é você viajar para o mundo, mas é estar conectado com o mundo. E é isso e de estar conectado você pode estar de qualquer lugar. Para tanto, você precisa ter condições e conhecimento para tal. E ter uma linguagem do qual você consegue se conectar e se comunicar pelo conhecimento, pela informação e pela formação também. Qual é a diferença do currículo da escola internacional para a escola nacional, vamos dizer assim, ou mesmo a bilíngue, né, que vocês já têm há algum tempo? A escola bilíngue, ela certifica somente para o país, né, para nosso país, e dentro da língua materna e também da língua estrangeira. A escola internacional, você passa a ter uma dupla certificação. Como a gente fala em dupla cidadania, né, quando o sujeito tem esse documento oficial para circular em 2 ou mais países de forma oficial, também a educação internacional possibilita. Então, você tem uma dupla formação, uma nativa, nossa, e a outra estrangeira, no caso, a nossa, que nós optamos pela língua inglesa. Até porque o mundo hoje se comunica pela língua inglesa. É a língua franca que em qualquer lugar do mundo as pessoas vão tentar se comunicar em inglês. E, embora que não seja a língua mais falada,
mas no futuro bem próximo ela vai ser a língua mais falada, porque a necessidade do trabalho, da comunicação, da informação, da conexão, ela se dá. A gente está vendo, isso aí, todo mundo sabe que o chinês, né, o mandarim é a língua mais falada. Sim. Mas o governo Não parece, chinês... mas é. Né? Não, Parece, mas é. Mas o governo chinês implantou há 2 anos, dentro de um projeto de 10 anos, para que os chineses todos tenham também a segunda idioma como o inglês para se comunicar com o mundo, porque eles produzem 40% da economia do mundo. Mas você vê, há muitos anos atrás a gente só não tinha isso tudo que a gente está falando hoje, né? Tinha o intercâmbio e olha lá, muito caro, inacessível para muitas famílias. E hoje o mercado, professor Marcos, exige muito isso lá fora, né? O jovem preparado para ele sair do ensino médio, enfim, sair realmente preparado para aquilo que o mercado está necessitando, né? Hoje você vê com uma proposta de escola internacional e outras mais, né? Mostra que a gente está num caminho em que o mercado está precisando desse jovem ali fora. Né? E um jovem com uma formação diferente, por isso que essa proposta do novo ensino médio, que já começou, agora já está em andamento, ela justamente traz essa diversidade de formação. E geralmente as escolas que optaram, foi o nosso caso da Escola Barão, optou por um currículo com muita formação internacional. Nós incentivamos muito o aluno, inclusive durante o ensino médio, que ele tenha a possibilidade de também fazer o intercâmbio. Se não presencial, hoje se possibilita os intercâmbios via online. Esses intercâmbios com escolas, com universidades, possibilita o aluno ter uma visão de mundo diferente e também para a opção do seu trabalho, do seu emprego, enfim, da sua convivência, mas especialmente uma visão cultural do mundo. Hoje, nós, passado aí a pandemia, esse ano, tivemos um número muito expressivo de alunos que estão fazendo intercâmbio. Não é abandonar o ensino médio, mas é acrescentar para o ensino médio. Então, aqueles que têm possibilidade, nem que for 30 dias, o aluno volta com uma visão diferente. Quem fica 6 meses em outros países igualmente, e nós temos hoje muitos alunos ficando 1 ano. Isso é uma maravilha, porque também faz com que os jovens voltem com outro olhar em relação ao seu emprego. Nós já tivemos muitos alunos, só para citar um exemplo, que estavam direcionados, inclusive, pela questão familiar para fazer medicina. Depois de 6 meses que tiveram na Europa e na Alemanha, especialmente, voltaram com o propósito de fazer engenharia de energias alternativas, porque é o forte, é o interessante, claro. É o mundo de amanhã. Profissões do futuro, na realidade, profissões do presente já, né? Porque a questão sustentável, por exemplo, está aí, né? Ou seja, ou você se adapta ou não, né? É muito complicado. Marcos, vocês anunciaram no início do ano um investimento milionário aí para ampliação e reforma da Barão, né? Algo em torno de 35 milhões de reais que serão investidos aí nos próximos anos para tornar a escola, né? Desculpa, a escola mais moderna, enfim. Há quantas anda esse projeto? Em que pé está isso? Já tem obra lá na escola? Como é que está o andamento desse processo? Na verdade, assim, a escola, durante quase 2 anos, elaborou um grande projeto, com muita pesquisa e se fundamentando também naquilo que a ONU prega como a escola de hoje e a escola do amanhã, que foge à parte construtiva de uma escola tradicional que nós estudamos, que é assim construída, né? Então, esse projeto, ele prevê muitas áreas de convivência, e eu digo para todos vocês que talvez a pandemia nos ajudou, porque nós mudamos o projeto em grande parte durante o processo da pandemia, porque a gente viu que a escola pós-pandemia seria uma escola ainda mais diferente, e de fato com uma relação de crianças e adolescentes diferente dentro dos espaços, porque não é só um espaço de ensino, de aprender e de ensinar, mas é um espaço de muito mais riquíssimos para a convivência. Esse projeto está na sua fase final, ele está na prefeitura, só estamos aguardando a prefeitura dar o ok para nós. Alvará de construção. Exatamente, estamos aí, já realizamos as audiências de impacto de trânsito ambiental, aquilo que se faz necessário, que é importante para seguir também o plano diretor da cidade. E em breve a gente quer iniciar esse projeto de um investimento que será bem mais do valor que você citou para os próximos 4 anos. Que modelo que o senhor fala de pós-pandemia? Assim, qual é o modelo
modelo ideal hoje de uma escola pós-pandemia, Marcos? Uma escola que privilegie espaços diferenciados de aprendizagem, saindo da sala de aula tradicional para laboratórios de criativos, laboratórios de convivência, laboratórios de criar a educação maker, do fazer, né? Então, nós vamos ter que trabalhar muito isso e trabalhar em grupos menores para que o aluno possa, em pequenos grupos, estar produzindo. E 50% dos nossos espaços não serão salas de aula, serão outros espaços de convivência, que não é só o aprender, mas o restaurante é um espaço de convivência, onde que o aluno vai permanecer o meio-dia, porque hoje nós estamos trabalhando, e é uma necessidade, com a criança que vai ficar o dia todo, a criança, né? E o adolescente. Aliás, o ensino médio, o novo ensino médio já é assim. O adolescente fica na escola grande parte. Ele precisa desses novos espaços para troca de ideias, espaços com recursos digitais, com recursos tecnológicos, né? Com bibliotecas, não aquelas grandes bibliotecas isoladas, mas as pequenas bibliotecas dentro do espaço onde que o aluno está naquele momento, seja de convivência ou de sala de aula. Professores também com aulas um pouco diferenciadas do tradicional. A aula não pode ser mais expositiva, a aula ela tem que ter um ganho muito grande de participação do aluno. Então, o modelo onde que o aluno pegue parte da aula, sim, o professor ele é o orientador, o mediador, mas boa parte da aula o aluno tem que produzir. E ele precisa desses espaços para fazer isso. E o aluno depois tem que apresentar o que ele produziu mediante a mediação, a orientação e a condução do professor. O professor é extremamente importante, quer dizer o seguinte, a pandemia nos provou que o professor, ele continua sendo uma figura central e vai continuar. E a pandemia nos provou que precisa ainda mais o professor ele ser mais humano, mais relacional, não precisa ser apenas competente. Aquele professor durão que ensina, que sabe tudo, não é assim, porque o professor também não sabe mais tudo, porque hoje a criança às vezes sabe tanto quanto, principalmente na área tecnológica e digital, mas o professor se adaptar dentro de uma questão relacionar com o aluno para esse processo de aprendizagem. Esse é o desafio do professor de hoje, mas ele é extremamente importante para essas relações de convivência. E como é necessária essa evolução, né, Marcos? Porque o modelo de educação que a gente tem até então é um modelo medieval, né? Séculos, por séculos a gente tem o professor lá na frente, os alunos aqui de frente para ele só, recebendo, decorando, para passar no vestibular, e assim por diante. E agora, de repente, a coisa tem que mudar, né? Tem que dar uma sacudida, tem que fazer com que todo mundo interaja. Imagino também, aproveitando esse gancho, imagino, assim, ó, veio a pandemia, imagino colocar no papel do senhor e outros gestores também, né? O que eu vou fazer? Que cada um tem a fórmula mágica, né? Mas o que eu vou fazer? De repente você tem que implantar tecnologia, você tem que sair desse meio ocioso ali da sala de aula, só aluno-professor, né, Marcos? Imagino também foi um grande desafio, né, para sair dessa pandemia com certo aprendizado, né? Com certeza, acho que todos nós aprendemos muito. E talvez nesse processo inicial da pandemia que passou, os professores aprenderam muito mais que os alunos, porque é uma revisão conceitual, uma revisão de prática, como você disse, desde a idade medieval, que se ensina assim, e se ensina apenas para competir. O vestibular, você ser o melhor para entrar em determinados, ou ter acesso a determinados locais, é a competição. E a pandemia vem nos trazer que não é a competição. A prova é que, assim, ó, hoje, lá fora, grande parte das universidades, e começou aqui no Brasil, que bom. Hoje o vestibular não é o principal, nem o Enem. Hoje estão se chamando os alunos por afinidade, o que o aluno quer fazer de fato. Mas não é o histórico que vai dizer o seguinte, mas é um processo de entrevista pessoal e aquilo que você fez enquanto estudante. Então, hoje, inclusive aqui em Santa Catarina, que é um conselho estadual muito atuante e pioneiro em muitas coisas do Brasil, abrir uma resolução, aprovar uma resolução, hoje que qualquer atividade que o aluno venha fazer tem que ser agregado ao currículo do aluno, porque isso vai fazer parte. Se o aluno está fazendo um curso de relações humanas,
vai pegar o certificado e vai agregar. Se o aluno está fazendo um curso de liderança, pega. Se o aluno está fazendo um curso na área desportiva, de laboratório de ciências, digital, qualquer área, agrega isso ao seu histórico. Isso vai ser o diferencial. Nós tivemos muitos alunos recentemente que foram para fora do Brasil estudar e, digamos, eles não tinham todo 10 e nem precisavam ter. Mas o histórico que eles levaram da escola, que eles chamam lá fora de carta de apresentação, que é teu teu histórico, onde o diretor e pelo menos 2 professores falam sobre você, sobre o que você fez. Né? Então, nós tivemos isso, alunos recentemente, que o aluno fazia esporte, ele participava do centro de liderança, ele participava do projeto de sustentabilidade da escola. Tudo isso foi considerado e não o histórico das notas propriamente dito. O currículo, né? É o currículo, porque um aluno já vai com uma olhar diferenciado e com uma vontade de fazer. Isso vale muito hoje para o ensino superior. Por isso que o ensino superior teve uma queda muito grande de matrículas, porque aquele tradicional ensino superior também não estava dando resultado. Hoje tem que se refazer e repensar o ensino superior. E a universidade também, que não repensa como está sendo repensado o currículo do fundamental e do médio, a universidade que não fizer isso, ela vai fechar as portas. E não adianta ter 50 cursos. Até na nossa época, né? Nós 3 aqui, a gente chegávamos no terceirão, era aquela louca, vestibular, Pressão o que eu para vou passar no fazer, vestibular, pressão. Hoje mudou, né, Marcos? Hoje o conceito é diferente, né? Que bom, por isso que eu estou dizendo assim, hoje as pessoas não precisam ser 100% conhecedora. As pessoas precisam ter uma grande, digamos assim, vontade de ser relacionais com o conhecimento que tem. Somando as duas questões é que vai dar um somatório de uma pessoa diferente. Por isso que hoje, nós, nas escolas também, nos últimos 2 anos, pós-pandemia ou durante a pandemia, nós começamos a verificar assim, poxa, nós temos que rever os processos seletivos de professores. Então, hoje, nós primeiro avaliamos a questão relacional do professor. Depois, nós vamos para o outro item, que é o item da competência do conhecimento. Mas se ele não tem relacional, não adianta nós contratarmos, ele não vai ter mais espaço na escola. Essa é a grande mudança do professor de hoje e de amanhã que a gente espera. As pessoas relacionais. Então, nós temos que aprender. Nós, professores da atualidade, eu que já estou há 40 anos na linha do magistério, a gente não aprendeu a ser um professor relacional, porque a gente trabalhou pela questão da competência, do conhecimento, da questão de saber mais, de ser duro nas provas, de exigir o máximo do aluno, mesmo que ele não sabia, porque ele não aprendeu, porque ele apenas ouviu nas aulas expositivas de 50 a 60 minutos, e a gente sabe que a gente não tem capacidade de ouvir mais que 15 minutos sem fazer uma coisa para depois voltar a ouvir de novo. E tanto é verdade isso que ele diz, porque, na minha experiência pelo menos, né, os professores que marcaram são justamente aqueles que se relacionavam melhor com o aluno, com a gente, né? Ou seja, aquele professor era legal, né? A gente conversava mais com ele. Muito diferente daquele que impõe o conteúdo e a gente só fica ali recebendo, que não tem essa habilidade de relacionamento. Os tempos são outros, né? Para o estudante e para o professor também, né? Sim, com certeza. Aliás, a gente marcou 2 professores na nossa época como estudante, né? Aquele que era relacional, que você falou, e aquele que era extremamente duro nas suas sim, cobranças. mas aí pelo lado negativo, né? Pelo lado negativo. Por mais competência que ele tinha no seu conhecimento, eu tive professor de matemática que era uma sumidade, mas não adiantava, não tinha relacional nenhuma e a gente tinha dificuldade de aprender ou não aprendeu. Ô professor, só para a gente finalizar aqui, eu estou imaginando, depois a gente está falando em aulas diferentes, né, para você ter uma proximidade ainda maior com o aluno e professor, aí vem essa tecnologia, o professor teve que na marra aprender, né, a lidar com a tecnologia, e o aluno também, e muitos não têm nenhum acesso a isso, né, principalmente nas escolas públicas aí pelo Brasil afora. Como é que foi esse modelo de transição, assim, para botar o professor? A partir de agora você tem que dar aula online, tem que preparar reuniões online. Como é que se prepara com o profissional também para atender essa demanda? Sabe que saiu recentemente uns dados, talvez eu vou falhar aqui na memória de alguns dados, mas vocês sabem que 80% das escolas e os professores não trabalharam no Brasil durante o período, principalmente 2020. E dessas, 20% dos municípios do Brasil, incluindo ali naquele município escolas privadas e públicas, os alunos foram aprovados sem ter feito nada.
Isso vai abrindo um buraco enorme. E nós tivemos A conta vai apenas chegar, né? 15% das escolas que conseguiram fazer algo mais ou menos, vamos chamar assim, aquilo assim, tapeando, um pouco bom, um pouco ruim, e apenas 1,5% das escolas do Brasil conseguiram trabalhar essa transição de preparar o professor, ter os equipamentos e fazer com que os alunos tivessem pelo menos uma aprendizagem de no mínimo 70%. Apenas 1,5% das escolas. E 1,5% das escolas, a grande maioria absoluta era do setor privado. Nós tínhamos dentro da escola, desde 2012, já projetos de tecnologias e uso digital. Então, isso facilitou muito para os nossos professores, a ponto que a pandemia, o fechamento das escolas foi decretada na quinta-feira, de março, uma quinta-feira. Segunda-feira, por exemplo, nós na Escola Barão tínhamos aulas já normalmente às 7h15 da manhã com os equipamentos, por causa que os nossos professores já tinham treinamento, já estavam preparados. Claro que precisava uma outra aprendizagem para os professores, também que nós trabalhamos, que é como trabalhar num vídeo, né? Como você falar e usar o equipamento, daí não mais dentro da sala de aula, mas à distância com o aluno. E o aluno também teve que aprender e ter uma disciplina com isso. Claro que o tempo e o modelo cansou, por isso que nós mudamos 3 vezes o nosso modelo durante o processo de aulas virtuais. Em 2020, 3 vezes nós mudamos, porque precisava tornar as aulas um pouco diferentes, mais dinâmicas. Sentir o ponto certo, né? Exatamente. Na verdade, né? É isso aí. E já em 2021 a gente começou a trabalhar a questão híbrida. Também já avançamos bastante na questão híbrida também, com mais equipamentos, com mais treinamentos. Todos os professores passaram. Hoje os professores não têm mais medo de falar e de se apresentar e trabalhar diante de um vídeo. No começo alguns tinham isso, mas também alguns, inclusive na escola privada, imagina na escola pública, não tinham o equipamento. No caso nosso, nós alugamos equipamentos e 100% dos professores tiveram. Quem não tinha o seu, a escola alocou e emprestou para ele poder trabalhar, poder fazer trabalho em casa. Igual quadro. Às vezes o professor precisava de matemática, ter o quadro em casa para ajudar. Levamos o quadro na casa do professor também. Então, esses recursos ele faz necessário. Mas mesmo assim, eu quero dizer que mesmo assim, a gente não atingiu mais que 70% dos objetivos. Por isso que temos uma lacuna que a gente está trabalhando em 2022 e queremos mais ou menos chegar até na metade do ano que vem. Nosso propósito é 1 ano e meio, a 2 anos, para fazer essa recuperação dessa lacuna de aprendizagem e relacional. A relacional nós estamos com dificuldade. O Brasil inteiro está com dificuldade na questão relacional, especialmente com o adolescente. Mas agora eu fico com muita pena e vai ter um buraco muito grande. Quando eu falo buraco, porque é buraco mesmo, na aprendizagem e no conhecimento dos alunos de escola pública do Brasil inteiro, com raríssimas exceções. É isso aí. Bom, que os nossos políticos possam ter um olhar diferenciado aí, né, para a educação, sem dúvida. Marcos da Silva, diretor da Escola Barão, hoje ao vivo com a gente aqui, para a gente falar um pouquinho sobre educação, que é um assunto muito importante e pertinente também. Professor, obrigado, né, por ter aceitado o nosso convite e hoje ter prestigiado aqui o Jornal da Mix. Eu que agradeço essa oportunidade, Alexandre e Pancho, que são 2 pessoas que eu admiro pelo seu trabalho, pelo conhecimento, né, que também conhece um pouco da nossa história, a história da Escola Barão, que vai completar 70 anos agora nos próximos meses e que tem uma história muito grande na cidade de Blumenau e na região, não só como Escola Barão, mas anteriormente outros 70 anos como Escola Alemã de Blumenau, né, que foi interrompida durante a Segunda Guerra Mundial e retornou posteriormente com o nome de Escola Barão. Então, nós somos uma das escolas mais antigas de Blumenau, com uma grande tradição, mas especialmente com uma grande história de pessoas que ali passaram e que ali ainda estão. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Professor Marcos da Silva, ao vivo com a gente aqui na Mix. Jornal da Mix. Jornal da Mix. Oferecimento? Graduação UniaSelv. É EAD. É semipresencial. É junto com você. Isidoro Automóveis. Pensou em trocar, comprar ou vender seu carro? Acesse agora isidoro.com.br. E Gasparzinho, distribuidora de materiais elétricos. Mix.